Olá, pessoal! Prosseguimos com nossa playlist sobre o LibreOffice Calc com o NVDA. Hoje vamos falar sobre operadores de referências. Do que se trata? São dois que vamos tratar. Insert T. Sem título 4 LibreOffice. Aqui, um arquivo do LibreOffice Calc, uma planilha. Vou mostrar o que temos aqui, olha só. 10 a 2, 10 a 1, Em A1 até A3, A1 tem o número 10. 10 a 2, Número 10 em A2. 10 a 3, O número 10 em A3. Seta para baixo. A4. A4. O que acontece? Para somarmos de A1 até A3, em todas as células tem o número 10, nós poderíamos colocar, né, igual A1 mais A2 mais A3. No entanto, nós vamos usar aqui um operador, ele é um operador de intervalo. O que significa? Ele define um intervalo. Por exemplo, nós temos aqui um intervalo que começa em A1 e vai até A3. E nós vamos usar os dois pontos para definir a união da primeira célula do intervalo até a última, né? Então, a gente soma de tanto a tanto. E aí, nós vamos usar até uma função. Essa função se chama soma. Ok? Aqui, ó, seta para cima, 10 a 3, 10 a 3. Seta para baixo. A4. Em A4, nós vamos colocar, olha aqui, ó. Primeiro, igual, primeira esquerda, né, do backspace. Igual. Célula A4. Símbolo de igual. E aqui nós vamos colocar soma. S, U, M, A. A função, ela substitui a utilização, por exemplo, do operador aritmético de adição, né? Então, soma. Para definir o intervalo, a gente abre o parêntese. Soma. Abre parêntese. Aí eu vou colocar A1, A1, dois pontos. A1, 2 pontos. Muito bem. O operador de intervalo é o sinal de dois pontos. Vai de A1 até onde? A3. A3, E aí a gente tem que fechar o parêntese. A3. Fecha parêntese. Dá Enter. Sem título. Seta para cima. 30 contém fórmula. 30. Portanto, como vimos naquela explanação, quando eu falava sobre o operador aritmético de adição, que você não precisaria, por exemplo, no intervalo entre A1 e A100, para somar todos os valores, já imaginou? A1 mais A2 mais A3 mais A4, você apenas coloca A1, dois pontos, A100, entre parênteses, ok? Então, vamos lá, Ctrl Home, seta para a direita. 5B1. Aqui, ó, 5 em B1, seta para baixo. 5B2. 5 em B2. 5B3. 5 em B3, seta para baixo. B4. Bem, aqui eu não preciso digitar novamente a fórmula, uma vez que eu tenho uma fórmula que vai atender o que eu quero. Que é aqui, ó, seta para a esquerda. 30 contém fórmula A4. Essa fórmula aqui não definiu um intervalo de A1 até A3, então vou copiar, Ctrl C, seta para a direita. B4. Por quê? Porque aqui é o mesmo intervalo, só muda, é claro, a coluna, né? Vai ser de B1 até B3. Vou colar, Ctrl V. Contém fórmula. Aqui, ó, seta para a esquerda. 30 contém fórmula. 30, seta para a direita. 15 contém fórmula B. 15, ok? E isso é muito bom, porque em certas circunstâncias você teria que ficar digitando a fórmula, considerando apenas o fato de que você teria que reescrevê-la. Aqui não, você copia e cola e ela se ajusta ao novo intervalo. Vou subir com a seta aqui até B1. 5B1. B1, seta para a direita. 15C1. 15, seta para baixo. C2. Nada. Seta para cima. 15C1. C1. O que nós vamos fazer agora? Vamos ver o outro tipo de operador de referência. Ele se chama união. Ele une intervalos. O que eu quero fazer aqui? Eu quero somar de A1 até A3, de B1 até B3 e o que está na célula C1, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó, seta para baixo. C2. Em C2, vamos colocar aqui, ó, igual. Igual. Soma. S. U. M. A. Abre parêntese. Soma. Abre parêntese. Então, vamos colocar aqui A1. A1. Dois pontos. A1. 2 pontos. A3. A3. E agora, nós vamos colocar aqui o operador que vai unir, não é? Ele é o operador união. Os intervalos, é o ponto e vírgula. A3. Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar B1. B1. Dois pontos. B1. 2 pontos. B3. B3. O operador união, ponto e vírgula. B3. Ponto e vírgula. E agora aquela célula sozinha, C1. C1.
fecha parênteses, C1, fecha parêntese. Enter, Sobe com a seta, 60 contém fórmula C2. 60. Por quê? Na primeira coluna era 3 vezes o 10, 30. Na segunda era 3 vezes o 5, 15. 30 com 15, 45. Com mais 15 aqui, ó, seta para cima, 15 C1. C1, 60, ó, seta para baixo. 60 contém fórmula. Então, você pode ter uma planilha com várias colunas, com vários valores espalhados por ela, mas você pode fazer uma fórmula que vai somá-los todos, como você viu aqui, usando o operador de intervalo, que é o 2 pontos, e o operador união. O operador de intervalo define os intervalos, né? Primeira e última célula, e o operador união une os intervalos, inclusive células também isoladas, né? É o que a gente queria mostrar para vocês. Obrigado, até a próxima.